Eu quero fazer só uma reflexão com vocês hoje. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, mas abrisse mesmo, apesar dela vir para cá, abrisse aí, para que você deixasse marcado e refletisse depois sobre aquilo que eu quero discorrer com você aqui. João capítulo 3, verso de número 1. O encontro às escuras de alguém que tem muito a perder, de alguém que não quer ser descoberto, de alguém que está extremamente confuso, de alguém que é altamente conhecedor do Velho Testamento. Ele é um mestre, certo? Ele é um príncipe entre os fariseus, seu nome Nicodemos, mas ele vai procurar Jesus, porque algumas coisas não estão batendo muito na sua mente. Ele está com alguns pensamentos, com algumas discordâncias, ele está com dificuldade de entender. Todas as vezes que o Espírito Santo chega, todas as vezes que a palavra de Deus chega, ela vai romper alguns paradigmas, ela vai entrar em confronto, em atrito com algumas crenças, muitas vezes limitantes, com alguns valores que precisamos quebrar. E esse é um encontro muito especial, certo? João capítulo 3, verso 1, deixa eu ficar com essa tradução. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e não espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Não te maravilhes de eu ter te dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do espírito. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não sabe isso? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crês, como crereis se vos falar das celestiais? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a Tua palavra, continue falando conosco. Usa-me, ó Deus, como um canal de bênção nessa hora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Amém? Isso. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é a maneira cujo qual o Senhor encara a individualidade das pessoas, a maneira cuja qual Ele aborda o nível de atenção que Ele oferece, a preocupação que Jesus tem de fazer uma abordagem muitas vezes individual. Nós temos um texto que diz que havia um homem entre os fariseus, havia uma mulher adúltera, havia uma mulher cirofenícia, havia um cego, havia um paralítico à beira do tanque. Jesus nunca teve problemas de atender a demanda de uma pessoa. Me parece que o propósito bíblico é falar da importância que o indivíduo tem para ele. Enquanto muitas vezes um pastor, um líder religioso, um cantor, estaria preocupado no número de pessoas que estariam ouvindo, uma igreja cheia,
né, lotada, num ambiente cujo qual ele pudesse expor seu talento, expor seu conhecimento. A Bíblia sempre ressalta a importância que Jesus dá a um indivíduo. Nós vemos ele atravessar o mar, uma tempestade, a incredulidade dos discípulos, a incompreensão do povo do lado leste do mar da Galileia, no território de Gadara, para libertar apenas um homem. Nós vemos ele entrar em confronto em João capítulo 8, no embate quanto os escribas e fariseus lhe questionam a respeito da salvação daquela mulher que está prestes a morrer apedrejada, e Jesus enfrenta a lei de Moisés para defender uma única mulher e mandar ela de volta para casa. Nós olhamos quando ele tem um encontro com uma mulher samaritana no poço de Jacó, e uma única mulher é abordada por ele, que pretende ficar sozinho quando conversa com ela. Você olha 12 de seus discípulos, evangelistas, altamente preparados, quase há 3 anos, voltar de Samaria, de mãos vazias, e você vê uma única mulher que ele foi lá conversar, voltar até ele, trazendo homens da cidade para ouvi-lo. A primeira coisa que eu preciso que você entenda é que você é importante para Deus. Talvez você não seja importante para as pessoas, porque não cumpre o protocolo da importância, o carro, a roupa, os utensílios, a casa e tantas outras coisas, que para algumas pessoas você tem que ter para se tornar importante. Para Deus, a única coisa que torna você importante é existir. A partir do momento que você existe, automaticamente você já é importante para Ele, a ponto de fazer com que seu filho morresse na cruz do Calvário por você e por mim. Não interessa a casa de que você mora, o carro que você anda, sua formação acadêmica. Não interessa se as pessoas acham que você é importante ou não dão nada para você ou por você. O texto diz que havia um homem entre os fariseus, e não interessa se é entre os fariseus, se é entre os adúlteros, se é entre os endemoniados, se é entre os endividados, não interessa. Se tem alguém, ele vai agir a favor desse alguém para mudar a história dessa pessoa. Me parece que nós estamos vivendo no meio de uma sociedade que busca reduzir a sua autoestima e sua autoimagem a zero. Vivemos num ambiente onde algumas pessoas se sentem privilegiadas porque têm um número de seguidores, um número de curtidas, um número de likes, e outras não têm. E se eu não tenho, então eu tenho que sentir menor do que outras pessoas que têm. Não é assim que as coisas funcionam no reino de Deus. O texto começa dizendo que havia um homem, e quem é esse homem? Ele é um príncipe entre os judeus, ele é um fariseu, ele é da turma da sinagoga, que não consegue entender o que Jesus está fazendo. Eles, por não entenderem, optaram por dizer que Jesus tinha demônio, que o poder cujo qual ele operava milagres era oriundo das trevas. Mas o texto diz que um dentre esses homens, seu nome Nicodemos, ele está confuso. Ele vai de noite encontrar-se com Jesus. Provavelmente ele não quer que ninguém saiba que ele está ali. Ele sofrerá repressão se descobrirem que ele foi procurar Jesus. Ele pode perder seu prestígio, sua imagem pode ser maculada. O que vão dizer dele se agora ele aparece numa foto no seu perfil do Instagram, ao lado de Jesus? Pare e pense. Nicodemos é alguém que espera escurecer, não apenas uma escuridão do dia, mas há uma escuridão na vida desse camarada. Ele me parece estar num ambiente tenebroso. Ele me parece estar num conflito muito grande entre o que ele sabe do Velho Testamento e entre a força e os milagres que Jesus está trazendo consigo.
Ele não é o único, pelo menos no discurso que vai fazer. Me parece que tem mais alguém que nós conseguimos até conjecturar mais à frente. Mas o texto diz que de noite ele procura Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus for com ele. Presta atenção. Quando ele está diante de Jesus, ele está sozinho. O único evangelho que narra isso é João. Mas Nicodemos diz: sabemos que és mestre. Sabemos quem, se ele está sozinho? Por que é que ele usa o verbo no plural, se ele está sozinho diante de Jesus? Sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Nicodemos é alguém que, apesar de ser altamente conhecedor, ele não é mais um menino, ele é alguém maduro, que procura saber e investigar, que procura olhar mais de perto, interrogar, avaliar, para tomar suas conclusões. Ele sabe muita coisa sobre o Velho Testamento, e dentre as coisas que ele sabe do Velho Testamento, é que o Messias era prometido, e que ele viria de um ambiente simples, que ele seria um libertador. E agora o que ele está vendo para ele parece o Messias, parece o libertador, e ele quer olhar Jesus mais de perto. Mas quando ele procura Jesus, eu acho interessante a dureza com que Jesus trata ele. Eu não sei se você observa, mas 3 vezes, pelo menos a tradução me permite pensar desse jeito. Quando alguém fala com você alguma coisa, que você repete, como Jesus repetiu, na verdade, me parece que essa é uma expressão que Jesus quer dizer: para ser sincero com você, Nico, você não sabe de nada. Porque 3 vezes ele fala, na verdade, cara, vou falar com você. Pare e pense. O que esse camarada quer? Por que é que ele foi procurar? O que é que vai sair dessa conversa? Isso é muito interessante. Quando ele diz, e chama Jesus de mestre, e diz que ele reconhece que Jesus é mestre, bem sabemos que és mestre. Jesus poderia dizer, poxa, que legal, finalmente alguém na sinagoga vindo aqui me chamar de mestre. A palavra está chegando até lá, mas não é isso que Jesus faz. Porque Nicodemos, apesar de saber, ou já desconfiar, de que Jesus pode ser o Messias, o prometido, ele ainda não tem coragem de fazer isso às claras. Ele ainda tem medo da opinião dos outros. Por isso que ele procura Jesus à noite, no escuro. Por quê? Porque se alguém descobrir na faculdade onde ele estuda, se alguém descobrir no meio do ambiente de empreendedorismo que ele frequenta, se alguém começar a descobrir que você anda com esse tal Jesus, que requer uma mudança de postura, de posicionamento, talvez você não vai ser mais muito bem visto. Então é melhor você, Nicodemos, manter isso às escuras, manter isso em segredo. É melhor continuar com vergonha de dizer para seus parentes que agora você se converteu, de que agora as coisas são diferentes, de que agora um palavrão não cabe mais no ambiente cujo qual você frequenta, uma bebida alcoólica agora não faz mais parte de seu cotidiano. Esse tipo de negócios escusos, incorretos, não faz parte agora mais da sua vida. Não. É melhor encontrar com Jesus de noite, para que ninguém saiba que eu tive com ele. A história de Nicodemos é muito mais próxima de nós do que podemos imaginar.